Bom, bem-vindos de volta. Espero que vocês tenham visitado a nossa Expo de fornecedores, conhecido as soluções que estão lá. Se vocês não tiveram a oportunidade, depois do evento ainda vai estar funcionando. E lembrando vocês também, antes da gente continuar, anotem na agenda, do dia 19 ao dia 23 de outubro, a convenção da BF. Esse é um evento imperdível, imperdível mesmo, não sei quem daqui já foi. Lá em Comandatuba, são 4 dias que, além de todo o conteúdo, tem também a parte de relacionamento, tem conversas na praia, tem festas à noite. Então, a gente espera todos vocês lá. Anotem na agenda. Para saber mais, tem o QR Code aqui, deve passar o vídeo e vocês vão ver como é que foi a nossa última. Essa vai ser a 20ª, então a gente está preparando uma programação super especial. Outro recado importante da ABF Educação, a gente tem agora o primeiro programa de... primeiro programa de desenvolvimento de executivos do franchising, junto com a Fundação Dom Cabral. Temos o QR Code aqui, para quem quiser mais informação ou quiser se inscrever, é só clicar aqui nesse QR Code. Vamos em frente? Deixa eu voltar aqui para ver se... Beleza? Acho que o QR Code... o QR Code está aqui, agora. O curso começa em agosto e as inscrições já estão abertas. Deixa eu ver se tem algumas animações. Deixa eu ver se no próximo slide já vai vir o QR Code. Não foi? Deixa eu tentar pela... É a pecinha atrás do microfone, sabe? Esse curso está disponível na plataforma digital da BF, tá bom, gente? Bom, eu acho que vai animação, daqui a pouquinho eu acho que ele chega. E, enquanto isso, eu já vou dando o spoiler do nosso próximo painel. Deixa eu ver se é isso mesmo. Dividido em 5 módulos. Eu acho que vai agora, hein, nesse próximo slide. Ah, rapaz, pronto. Demorou, mas foi. Então, galera... conversei com algumas pessoas ali, muito gostoso o painel, né, que nós tivemos de expansão, muito dinâmico, muito leve, assim, com dicas bem práticas, e essa é a tendência, e nós vamos continuar nesse formato, porque dando sequência, então, a esse nosso conteúdo, e falando sobre o tema estruturando o suporte à rede, para moderar esse debate, eu vou chamar ele, que é um baita querido, e tão igual, é um baita profissional, que vai moderar com outras feras, e vai subir aqui ao palco o Júlio Segalo. Uma salva de palmas para o Júlio, por favor. Bom dia, pessoal. Primeiro, muito obrigado por uma segunda-feira de manhã vocês estarem aqui nos assistindo, né? Então a gente vai se esforçar bastante aí para fazer valer a pena aí esse tempo de vocês, né? Então, como o Felipe apresentou, meu nome é Júlio Segala, eu sou diretor de marketing e expansão do Kumon, América do Sul, trabalho em franchising há 27 anos, quando eu entrei no Kumon. Eu vou ser moderador desse painel, que é estruturando o suporte à rede. Então, primeiro, o Humberto e mais os 2 profissionais excelentes que vieram aqui dar o depoimento sobre expansão. A gente vai colocar as pessoas para dentro da rede, depois a gente precisa dar suporte, né? Isso foi colocado também aqui pelos 2 profissionais, né? E aí, para conversar com vocês, né, e contar um pouquinho das experiências, do como conseguiram contornar a situação dos 2 últimos anos contra suporte à rede, que a rede precisou de muito suporte, eu convidei 2 profissionais, 2 feras no franchise, né, e eles vão ficar aqui com a gente hoje, falar um pouquinho sobre a parte o que eles fizeram nessa questão de suporte à rede. Primeiro, eu convido o Paulo Manuel. Paulo Manuel, por favor, ele é fundador, proprietário da TZ Viagens. TZ Viagens, turismo. Vamos sentar, Paulo, vamos sentar que é mais fácil. A TZ Viagens é uma rede de agências de viagens que, durante a pandemia,
vocês acham que ela sofreu bastante, né? Turismo, puxa vida, foi difícil durante a pandemia, né? Mas não, ela passou de 40 franquias para 130. Teve um grande crescimento nesse período e o Paulo vai contar um pouquinho, não vai dar para contar tudo pelo tempo, mas ele vai contar um pouquinho aí do que ele fez para estruturar e dar suporte à rede para conseguir esse feito, né? Muito obrigado, Paulo, seja bem-vindo. E chamo também o Luiz Henrique Cruz. O Luiz Henrique, ele é executivo da Prudential do Brasil. Ele é uma empresa mundial, né, na área de seguros, que hoje tem cerca de 1.600 franquias só no Brasil. Vocês viram esse resultado, né? Está em segundo lugar. 1.646 estava ali hoje nas 10 primeiras microfranquias. Muito legal. Durante a pandemia, eles tiveram que realizar várias mudanças no suporte a essa robusta rede. E o Luiz agora vai contar para nós um pouquinho do que eles fizeram. Então, Luiz, seja bem-vindo. Muito obrigado. Né? E antes da gente entrar aí no assunto, eu pediria que o Paulo e o Luiz pudessem, o Luiz pode começar a se apresentar um pouquinho, falar rapidamente sobre vocês e como é que vocês chegaram no franchising, como que estão hoje. Legal. Obrigado primeiro, Júlio, pelo convite. Prazer e uma honra muito grande estar aqui conversando com todo mundo. Como o Júlio falou, segunda-feira de manhã, esse friozinho. Espero que, de alguma maneira, possa ajudar vocês aqui com um pouco da história, né? Júlio, estava te falando, eu fui franqueado, eu operei franquias da Prudential, né? Minha área de formação é em TI, logo depois eu decidi me tornar corretor de seguros e procurei na franquia da Prudential a segurança para fazer essa transição de mercado, né? E aí, com o desenvolvimento ali da minha venda, das minhas operações lá, acabei sendo convidado para me tornar funcionário da franqueadora posteriormente, Júlio. E aí, desde 2012 para cá, como funcionário, fazendo diversas atividades, e atualmente eu respondo justamente por essa área que cuida da estrutura, vamos dizer assim, de franquia, né? A Prudential é uma seguradora, nosso produto é um seguro de vida, fundamentalmente um seguro de vida individual, mas é vendido através, principalmente, de uma rede de franquias bastante sólida. E aí cabe ao pessoal que está comigo criar essa estrutura mínima para a franquia funcionar. É isso que a gente está fazendo aí. Boa história. Com certeza. Beleza. Bastante história, aliás. Paulo, conta a tua história internacional aí que tu estava contando para a gente. Bom, então eu sou português. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite, Júlio, ABF, uma honra também estar aqui. Sou português, como já devem ter notado pelo sotaque. Comecei como professor universitário, Universidade Pública, na área de marketing e vendas, e decidi virar empreendedor, inicialmente numa área tecnologia que eu era em parte franqueado, depois decidi mudar de atividade e fui para a área do turismo, pela qual sou completamente apaixonado, e portanto já estou na área do franchising já são 15 anos, com experiência também no mercado espanhol e aqui no brasileiro há 10 anos, e portanto, sem dúvida, o franchising nos transforma a todos nós e, em particular, quem é franqueador nessa ligação forte com o papel do empreendedor, ainda mais no meu caso, apaixonado por turismo, então combina bem toda essa parte. Muito bom. E ele é tão apaixonado que ele voltou ao Brasil sábado para estar aqui hoje, viu? Eu estava apavorado, ele só viajando, eu vendo pelas redes sociais, ele disse, eu convidei o cara para estar lá segunda-feira e ele disse, ele não voltar para o Brasil, né? Mas está aqui. Muito bom. Para aquecer a nossa discussão, a gente também separou alguns vídeos onde outros franqueadores deram seus depoimentos nessa área de suporte à rede. Vamos escutar o nosso primeiro vídeo aqui do nosso painel. Olá, sou Stefânia Garuti, diretora operacional da franquia Bem Soluções. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês o nosso case de sucesso, a nossa estratégia de sucesso para que a gente consiga fidelizar o franqueado e, consequentemente, levar faturamento para ele. A Bem contratou uma agência especialista em geração de lead e ela direciona esses leads à região do franqueado, fazendo com que o franqueado tenha o maior faturamento e, consequentemente, a satisfação do mesmo. Então, compartilhando com vocês aí um pouquinho uma estratégia que, desde o início da pandemia, foi adotada pela franqueadora e tem dado muito retorno. Até mais. Muito bom. É a franqueadora dando esse suporte para gerar leads, gerar vendas para a franquia.
Bom, vamos começar com uma pergunta para o Paulo, né? Conta um pouquinho para nós como é que foi esse período inicial numa agência de turismo, lá em abril de 2020, quando tudo fechou, tudo parou, e o que vocês fizeram para dar esse suporte à rede que vocês tinham. Na época a rede até era menor, tinham 42 franquias, se eu não estou equivocado, mas que precisavam resolver muito pepino com os clientes. Conta um pouquinho para nós aí, Paulo. Não, foram momentos épicos, completamente. Primeiro, porque era o drama pandemia do medo que se instalou em toda a rede, porque não eram só numa expectativa positiva de uma pandemia que acharíamos nós que duraria 3 meses, e já vai, neste caso, em 2 anos, mas essa era a expectativa, mas, na verdade, iria impactar todas as vendas anteriores, realizadas uns 3 meses antes, iria afetar todo o ano. Então, a nossa expectativa é que tivéssemos uma quebra de vendas superior a 50% para o ano 2020, e claro que os franqueados estavam completamente apavorados. A primeira coisa que precisámos de fazer foi transformar os cancelamentos e reembolsos em remarcações. Essa foi a primeira grande meta, era evitar que os clientes cancelassem e, por outro lado, remarcassem. Segundo lugar, uma urgência tremenda, porque tínhamos clientes que tinham que ser repatriados. Ficámos com largas dezenas de clientes retidos nos destinos, porque os países fecharam o espaço aéreo. Então foi todo um processo bastante dramático, porque era literalmente os primeiros dias em contacto direto com as companhias aéreas para procurar trazer essas pessoas de volta ao Brasil. Então isso foi ali aquele primeiro período inicial. É claro que durante todo esse processo a primeira coisa que procurámos fazer foi estar muito próximo do franqueado, utilizar todas as ferramentas de tecnologia online para promovermos essa proximidade com todos eles e, claro, depois de passada essa etapa das remarcações, começar a investir o nosso tempo numa visão de futuro. E se tem coisa que é determinante para o sucesso de uma agência de viagens é a qualidade da sua consultoria. Daí que investimos forte nessa parte do treinamento, começámos nós fazendo esse trabalho, chamando os fornecedores, e entretanto os fornecedores também começaram tendo todos os seus treinamentos, porque imaginem, turismo é vender o mundo inteiro, são produtos completamente diferentes uns dos outros, e aí começámos fazendo todo um trabalho para melhorar a qualidade do atendimento e consultoria da nossa rede, focando no futuro, quando tudo voltasse ao normal. Esse foi um gancho fundamental para manter os franqueados firmes com uma visão de longo prazo, percebendo alguns dos benefícios que a pandemia nos poderia trazer por conta, enfim, de estarmos sem vendas. E, por outro lado, foi trabalhar o marketing digital. Nós já tínhamos começado a operação home office em 2019, já tínhamos alguns franqueados que estavam focados nessa venda do online e aí a partir de finais de maio, inícios de junho de 2020, começámos investindo forte no marketing digital e começámos tendo resultados incríveis, do género vendas online 30, 40 mil reais, Maldivas, coisas que nem nós achávamos que fosse possível acontecer. E aí começámos com todo um processo de transformação da rede, onde muitos franqueados não acreditavam no marketing digital, achavam que o cliente vinha pelo Instagram, era um cliente especulador de preço que depois ia comprar, sei lá, uma decolar da vida, e começámos todo um processo de transformação do mindset da rede, chamando os franqueados que estavam tendo bons resultados nessa venda online para compartilhar esses cases com os colegas. E foi toda uma transformação que foi acontecendo dentro da rede. Para ter uma ideia, chegou a um ponto que uma agência nossa atendeu um cliente de uma lead que gerámos no Instagram que deu uma venda de 250 mil reais por Instagram. O cliente vive a 600 km do Berlândia, nunca esteve presencialmente com ninguém da TZ Viagens e comprou uma viagem de 250 mil reais. Então, houve uma transformação completa dentro da rede, por conta desse investimento que fizemos ao nível de marketing digital. Para ter uma ideia, a nossa quebra de vendas em 2020 foi de apenas 30% face a 2019. Conseguimos vender, apesar de tudo, 70% do que tínhamos vendido em 2019. Então, essa questão do treinamento, não é? Acompanhado pelo marketing digital e, claro, todo um suporte, toda uma proximidade para fazer toda esta transformação
da rede, foi necessário estar muito próximo dos franqueados o tempo todo, através do WhatsApp, das reuniões online, e por incrível que pareça, a pandemia fez-nos estar todos muito mais próximos, fez com que o franqueado acreditasse e reconhecesse mais as nossas orientações, porque o franqueado ficou sem chão. Então ele não teve outro jeito, senão confiar em nós. Confiar naquilo que era a nossa visão. E assim as coisas aconteceram e felizmente deu muito certo. Hoje estamos com 130 agências, então considerando tudo o que atravessámos, foram realmente momentos épicos, não é? E que deixam um sabor assim de conquista e de alegria muito grande. Perdemos algumas franquias, mas poucas, não é? Poucas, e realmente o facto de nós também termos pegado na operação home office, conseguimos também baixar os custos, não é? Algumas lojas foram também para o home office e assim foi que as coisas aconteceram. Descobriram uma maneira aí, então, de contornar toda essa situação e daquele limão azedo fazer uma caipirinha, até nem é uma limonada, né? Muito bom. Ou seja, a pandemia ajudou-nos a fazer uma transformação na rede. Eu já vinha há muito tempo querendo investir forte no marketing digital, mas eu tinha muitos franqueados que eram um travão para que isso acontecesse. A pandemia ajudou-nos a essa transformação. Uma transformação da mentalidade do franqueado, né? Uma mudança de paradigma, muito legal. Mas depois eu vou te fazer uma outra pergunta, tu vai dar mais detalhes sobre essa questão da comunicação, WhatsApp, tu tem umas coisas interessantes aí. Luiz, e na Prudential, cara? Pois é. Como é que foi? Rapaz, 1646, né? Não, 1646 franqueados. 1646 franqueados apavorados com a pandemia. Como é que foi isso, hein? Sabe, Júlio, eu estava pensando, gente, enquanto estava me preparando para responder as perguntas do Júlio, e aí eu acredito muito nisso que você acabou de citar, né, Júlio? Do limão a gente acaba fazendo as limonadas e as caipirinhas e aproveitando, mas a gente esquece tudo que a gente passou lá atrás, né? E, de fato, aquele momento inicial, gente, foi bastante traumático, né? Para a gente, como rede, e franqueadora também. Primeiro de tudo, eu acho que aí falando um pouco já do suporte para o franqueado, acho que tem a ver com a conversão, no nosso caso, do modelo de atendimento. Vocês imaginam que até aquele momento inicial ali da pandemia, o atendimento da Prudential fundamentalmente era feito 100% presencial. Era um atendimento do Life Planner, que é o franqueado responsável pela comercialização do seguro, com o cliente direto. Em menos de uma semana, a gente, como franqueadora, teve que prover algum tipo de solução, direcionamento. Claro que tem a iniciativa do próprio franqueado, mas cabe à franqueadora criar a ferramenta necessária para ele fazer a atividade. Então, acho que ali já começou um pouquinho da diferença do suporte, de você conseguir, como franqueadora, prover uma estrutura em termos de sistema, em termos de material, de divulgação dos produtos, em termos de posicionamento, para que o franqueado pudesse continuar fazendo a atividade da empresa dele. E aí, pessoal, eu acho que não tem como a gente dissociar o nosso papel enquanto franqueador, o papel social que o seguro tem, sobretudo o seguro de vida, num momento de pandemia. Isso tem tudo a ver, gente, com uma decisão que foi tomada lá atrás, até de maneira pioneira pela Prudential, que influenciou o mercado de vida, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o mercado de seguro é extremamente regulado, né? E aí um dos documentos fundamentais do seguro é o que a gente chama de condições gerais, né? Dentro do mercado de seguro, é o contrato. E a pandemia, ela é exclusão, até aquele momento, ela era exclusão de todos os contratos de seguro de vida de todas as seguradoras, Júlio, justamente pelo fato de, como seguradora, você não ter como prever qual seria o impacto daquilo sobre os negócios. Pois bem, depois de um estudo inicial que a gente fez dentro de casa, a Prudential tomou a decisão de cobrir as indenizações que fossem ocorridas ali por ocasião do Covid. Então, nesse momento muito inicial, pessoal, a gente já começa oferecendo a estrutura para que o franqueado continuasse operando o negócio dele e, ao mesmo tempo, fazendo com que aquela pandemia, essa atrocidade, né, de certa forma, que a gente está vivendo como sociedade ainda, felizmente agora num momento um pouco mais tranquilo, eu posso dizer assim, né, Júlio? Mas com que isso virasse um grande motor de venda, né, gente? Porque imagina o seguinte, a dificuldade do franqueado é explicar para aquele cliente em potencial que coisas ruins às vezes acontecem. E aí a pandemia vem e começa a explicar isso no Jornal Nacional de uma forma traumática para todo mundo. Ou seja, gente, gerou venda, né? Assim, a despeito de todo o impacto social que isso tenha tido, de todas as pessoas que faleceram, que perderam familiares, mas do ponto de vista do seguro de vida, sobretudo seguro de vida individual, foi um motor importante para a decisão das pessoas. E aí a gente, como franqueadora, preparou a rede para isso.
Como estava tudo muito tranquilo, Júlio, aí a gente decidiu fazer uma mudança no contrato, né? Porque, afinal de contas, a gente precisava se adequar à nova lei de franquia, né? Então, tudo resolvido, beleza, vamos pegar 1.600 empresários, vamos explicar para eles que agora o contrato precisa ser outro. Olha que beleza. E aí, de novo, vem a história do limão e da limonada, né, gente? Você pode olhar por um paradigma e dizer, puxa, mas por que vocês fizeram isso no meio da pandemia? Caraca, que doidura, agora que estava ficando bom e tal. Só que, por outro lado, essa estruturação, pessoal, acabou abrindo oportunidade para a gente fazer muito mais coisa dentro da rede. E aí eu queria destacar 2 elementos que a gente deve explorar mais à frente, Júlio. O primeiro é o papel da Master Franquia. Acho que o contrato, quando a gente refaz, a gente valoriza e amplia a atuação da Master Franquia dentro da Prudential, a responsabilidade da Master Franquia no crescimento e no suporte para a rede, e cria outros elementos que até então não existiam dentro da nossa rede, como uma comunicação mais integrada, o próprio programa de excelência, tudo isso por ocasião da mudança de contrato. Se essa mudança não tivesse ocorrido, a gente não teria feito essas outras coisas que vão ajudar a gente a continuar crescendo. Legal, muito bom, Luiz. Eu sou cliente da Prudential e recebi a carta informando que a Prudential, embora não estivesse no escopo, né, do meu contrato, cobriria as questões da Covid. E, realmente, eu acho que nessa pandemia as pessoas começaram a perceber e ter mais medo de morrer. Né? Com certeza. Para o seguro isso é bom. Mas vamos lá. Vamos assistir agora um vídeo da Stella Angelotti. Ela é da rede Vida Leve, é do grupo ZNTT. Ela fala um pouco sobre uma ação que eles estão realizando desde a época da pandemia e que tem aumentado bastante o ticket médio dos seus clientes, dos seus franqueados. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Stella Angelotti, gerente operacional da rede Vida Leve do grupo ZNTT. E eu estou aqui para contar para vocês uma ação que a gente implantou na rede desde a época da pandemia e vem gerando muito engajamento das lojas, dos franqueados, fidelizar os clientes nas lojas, que é a ação de consultoria nutricional gratuita. É uma ação da franqueadora para as lojas e para os clientes, sem custo para o franqueado. O cliente vai na loja e a partir de R$50 de compra, ele ganha a consultoria com uma nutricionista, preenche o formulário e recebe toda a sua dieta personalizada, recebe de acordo com as suas necessidades, seus objetivos e também uma lista de substituição e todas as orientações nutricionais, igualzinho uma consulta presencial. Isso aumentou o ticket médio da loja, o faturamento e o engajamento dos franqueados com a gente. Muito legal, né? Essas experiências da pandemia que dão certo e a gente vai continuar daqui para frente. Para dar uma esquentada na nossa próxima discussão aqui, vamos ver o que a Nut Bavarian fez com a parte de comunicação com a rede. E depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que o Paulo e o Luiz podem acrescentar sobre isso. Bom, na Nut Bavarian, trazendo uma boa prática aí, desde que começou a pandemia, a gente está intensificando a questão da comunicação com o franqueado. Então, mensalmente, a gente faz live com os franqueados, onde a gente traz informação do cluster, onde a gente dividiu eles em categorias para que eles possam se comparar e entender como é que está essa categoria frente ao mercado, onde a gente traz informações de marketing, onde a gente traz ações que estão sendo implementadas pela franqueadora. E também, para poder intensificar essa comunicação, além, lógico, de toda a nossa extranet, a gente tem as nossas listas de transmissões através do WhatsApp, onde quase que diariamente a gente traz informações para o franqueado para que todos estejam na mesma página. Muito bom, muito legal. Então, a gente tem aí a parte de comunicação, que ela é super importante e que eu acho que nesse período aí de turbulência do mercado, foi importante bastante para vocês. Eu lembro que eu encontrei o Paulo na entrega do selo de excelência do franchise, ele foi receber o selo de excelência da TZ Viagens, e ele comentou comigo sobre uns grupos do WhatsApp, sobre criar grupos de WhatsApp, né? Inclusive que o Paulo não era muito fã disso, mas agora ele criou uma estrutura de grupos de WhatsApp bem interessante. Eu gostaria que ele compartilhasse com todos, que pode servir aí como uma referência para a gente usar nas nossas redes também. Perfeito, eu era aquela pessoa que odiava o grupo do WhatsApp, né? Colocava-me dentro do grupo e eu arranjava forma de sair fora do grupo. Com a pandemia mudei completamente tudo isso, porque percebi que era essencial manter toda essa proximidade com o franqueado e, em particular, eu, como o líder
do projeto, estar muito próximo e muitas vezes ser eu a falar direto com o meu franqueado, eu a tirar as dúvidas. Eu gosto de estar nos grupos que tenho com os meus franqueados e estar ao lado deles, porque se havia coisa importante naquele momento era o franqueado perceber que todos estávamos ali ao lado para compartilhar ali a dor, mas também para o focar na solução. Então, os grupos do WhatsApp eles acabaram por ser extremamente importantes para fazer todo um alinhamento de transformação da rede em todo aquele processo, seja para o alinhamento do copo meio vazio ir para o copo meio cheio, seja o alinhamento das boas práticas e, claro, depois também todas essas reuniões online que nós íamos fazendo, começámos pegando naquilo que eram os franqueados que tinham os cases de sucesso dessa transformação que nós queríamos para a rede e que era exatamente através desses franqueados nós conseguíamos chegar aos demais que não acreditavam no que estava para vir e no que estávamos fazendo. Então fazíamos muita reunião online, mas essas reuniões online, na maior parte das vezes, era chamando franqueados para falar sobre o que eles estavam fazendo, que estava dando certo, não é? Então isso foi muito importante para nós. E aí dentro dos grupos do WhatsApp, uma das coisas que nós fizemos foi segmentarmos grupos. Começámos tendo grupos com operadoras turísticas, isso ajudou-nos à franqueadora a reduzir o processo de intermediação, colocando o franqueado falando diretamente com os diferentes fornecedores, por exemplo. Então optamos por criar segmentações de grupos onde todos os franqueados eles seguem regras claras. Não é oba-oba, não é bom dia, é objetividade. E tudo isso foi acontecendo de forma natural, muito orgânica, todos entendendo perfeitamente as vantagens dos grupos. Muitas vezes, vários dos franqueados viam alguém que estava utilizando o grupo de forma, enfim, desadequada. Eram os próprios colegas que chamavam a atenção. E é interessante hoje uma coisa que acontece dentro da TZ Viagens. O meu suporte principal à rede não é dado pela franqueadora. É dado pelos colegas franqueados. Porquê? Porque a minha área é uma área muito vasta. Imaginem, agora eu acabei de chegar dos países escandinavos. Tenho a certeza que algum franqueado meu que tem clientes embarcando para os países escandinavos vai me enviar o WhatsApp perguntando coisas sobre os países escandinavos. Imaginam, nós temos clientes viajando o mundo inteiro. Então, o que acontece? Os franqueados, a maior parte das vezes, chegam nos grupos pedindo ajuda aos colegas, não é à franqueadora. Hoje, a maior parte do suporte da TZ Viagens é feito pelos colegas. Claro, quando nós vemos que é preciso fazer algum alinhamento, alguma coisa que vemos que um franqueado, enfim, possa estar equivocado, uma resposta que dá ao colega, intervimos. Mas é muito interessante isso, a forma como tudo foi acontecendo dentro da nossa rede. E já agora, eu sempre tive muito medo dos grupos do WhatsApp. Porquê? Por causa de energia negativa, chega lá alguém, começa falando de coisas indevidas, etc. A verdade é que, durante a pandemia, conseguimos, pela necessidade da proximidade, criar essa cultura, que os grupos de WhatsApp não é um bem da franqueadora, é um bem do todo da rede. Então, apesar que somos nós quem tem que fazer a moderação, a verdade é que os franqueados, todos eles, acabaram por tirar proveito do grupo de uma forma impressionante, não é? E Paulo, tu passaste de 42 para 130 unidades. Tu aumentou a tua equipe de suporte para... Não aumentei a minha equipa de suporte. Exatamente através do WhatsApp eu ganhei escala. Eu ganhei uma replicação de informação, inclusive com a ajuda dos demais franqueados em todo esse processo de suporte, acabou facilitando imenso tudo isso também. Então, às vezes nós queremos comprar tecnologia, não é, para fazer um determinado processo e não damos conta que não usamos adequadamente aquela tecnologia que nós temos para nós mesmos e às vezes grátis, como é o caso do WhatsApp. Só um exemplo muito simples. Nós criamos grupos de suporte para cada agência é um grupo de suporte. Se tem um franqueado que vem falar com a pessoa A, B e C, essa pessoa vai responder já dentro do grupo de suporte do WhatsApp. Toda a gente já sabe que aquela pessoa está sendo atendida por aquele colega. Então, até aí nós fomos fazendo coisas para realmente ganhar o quê? Escala,
tempo e realmente o WhatsApp teve até outro detalhe, no nosso caso, eliminou por completo o e-mail. Nós, assuntos de suporte, nada é tratado por e-mail, é tudo no WhatsApp, ágil, rápido, fácil, desburocratizou, simplificou a comunicação, tornou tudo muito mais célere e rápido, não é? Inclusive a nossa relação com os fornecedores também, mudou tudo por completo, ficou tudo muito rápido, não é? Muito rápido. Então, essa mudança, não é, do mindset, uma coisa tão simples, sair do e-mail e para o WhatsApp, fez uma diferença tremenda. E grupos, não ter medo de ir para grupos do WhatsApp. Não é? Agora, é necessário, quando derem esse passo, primeiro fazerem toda uma preparação. Claro. Criar uma cultura, né? Uma cultura de cooperação. Isso que é interessante. Exatamente. E cooperação, acho que é uma das coisas principais do franchising. Bom, Luiz, tu comentaste comigo que na Prudential vocês também trabalharam muito a comunicação. Poderia dar uma palhinha para nós, claro, aí, um pedaço do que vocês fizeram lá? Claro. Antes, Júlio, só fazendo um elo aqui com os vídeos que a gente assistiu, e aí acho que tem a ver com o ponto que eu ia te comentar, Júlio. A gente assiste o vídeo e percebe que vai muito além do que está sendo vendido, né, pessoal? Assim, então, não é... A gente, no primeiro lá, você vê que o produto, ok, pode ser exclusivo, pode ser diferenciado, mas talvez o serviço, como aquilo está sendo entregue, cativa, aumenta o ticket médio, fideliza mais o consumidor. No segundo vídeo, a mesma coisa, né? Não é a comunicação pela comunicação. Então, houve uma preocupação do time da NUT, eu estive lá com eles esses dias atrás, inclusive, mas de tentar entender aquela comunicação da perspectiva do franqueado, o que ele precisa, né? O que ele, lá na ponta, como empresário, quer ouvir ou quer fazer, que é exatamente o que o Paulo trouxe para a gente aqui, né? Então, ele teve a facilidade aí de conseguir fazer a personalização, enfim, essa segmentação dos grupos para usar isso lá. No nosso caso, Júlio, como a rede é um pouco maior, e eu falava agora no início sobre a necessidade que a gente teve de ampliar a responsabilização da Master Franquia, né? Dentro da rede hoje da Prudential, a gente tem a figura do Life Planner, que é o corretor franqueado Life Planner. Ele é responsável fundamentalmente pela venda do seguro, pela comercialização e pelo suporte aos clientes. E a gente tem a figura da Master Franquia, que é responsável pelo crescimento e pelo suporte a essa rede de franqueados. É assim que a gente está organizado. E, naturalmente, como franqueadora, a gente tem que tocar e tem que prover informações, ferramentas para todo mundo. E aí, o que acontece aqui, gente? Assim, antes de ser franqueado, o corretor no Brasil ele precisa ser corretor de seguros. Né? Então, e a lei brasileira ela constitui esse corretor como um representante do cliente. Né? Ou seja, embora eu ensine para ele, mostre os produtos Prudential para ele, ele pode usar aquele mesmo conhecimento que a gente passou para ele comercializar outros produtos. Ele não é um exclusivo, né, Prudential. Outro fornecedor que não seja Prudential. Outros produtos de outros fornecedores que não sejam a Prudential. E aí é que vem a importância do suporte, aí é que vem a importância da comunicação, como você falava, Júlio, porque o papel da Master Franquia, o papel da Prudential, nesse sentido, como franqueador, ele passa a ser de mostrar para aquele empresário que, embora ele possa fazer de outro, ficar com a gente é melhor. Usar o produto, usar a estrutura da Prudential é melhor para o negócio dele, em última análise, né? E isso, fundamentalmente, no nosso caso, é entregue pela Master Franquia, Júlio, né, quando a gente está falando do suporte ali. Né? Ou seja, a ideia é que esse Master Franqueado ele esteja capacitado para entender a necessidade e a realidade daquele franqueado, daquele lugar, daquele segmento de atuação dele, para que ele possa, eventualmente, auxiliar nas visitas, para que ele forneça as informações a respeito do modelo de funcionamento da seguradora ou de alguma questão, de alguma ferramenta operacional. Só que, para o Master ficar sabendo disso, ficar sabendo dessas novidades, dessas atualizações, a gente, como franqueadora, precisa fazer a informação chegar até ele. E aí, hoje, a gente acaba usando duas grandes ferramentas, né, pessoal? Ao contrário do Paulo, a gente tem, sim, alguns canais, algumas listas de transmissão por WhatsApp, mas precisamos aprender mais a usar isso, com certeza, para falar um pouco mais na linguagem do franqueado, mas a gente tem feito um esforço de trazer uma série de comunicados, uma série de interfaces que a gente tinha
com a Master Franquia para comunicados únicos, num determinado momento da semana, para que ele consiga ver aquilo de uma maneira integrada, ele como franqueado ou Master Franqueado, né, dependendo da empresa dele, e que ele possa ter acesso a esse histórico dentro de uma base de dados. Então, na prática, o que a gente tem feito é tentar consolidar um pouco mais a informação, trabalhar de outros meios, né, Júlio? Então, vai desde uma comunicação escrita mesmo, mas ela também tem vídeo, ela também pode ter algumas animações, materiais complementares para que a Master Franquia faça a reunião ali junto com os franqueados com quem ela tem contrato. Enfim, a ideia é que a gente comece a fazer com que as informações de mudança, de procedimento, tudo que a gente tem hoje dentro da realidade chegue no corretor de diferentes formas, né? E aí nos cabe, como franqueadora, fazer essa centralização, esse repositório único, para que o Master Franqueado possa tocar isso no dia a dia dele, né? Tá certo. Muito interessante. Bom, o nosso tempo aqui está esgotado. Eu estou vendo uma palavra bem grande escrita ali, esgotado, se foi o tempo. Mas, para a gente encerrar, eu vou passar um vídeo bem rapidinho do Alexandre Cita, que vai dar umas dicas, e depois a gente encerra com um breve comentário de cada um de vocês sobre o vídeo do Alexandre. Pode ser? Bem breve, por favor. Quando esgota... Ah, não, achei que quando esgotado eles cortavam o controle. A gente ajuda centenas de franqueados a melhorarem suas vendas. E a receita que a gente usa na Procele é muito simples. Um indicador de performance de cada vez. E um plano de ação realizado somando pequenas vitórias. O segredo para desenvolver alguém é de pouquinho em pouquinho. Não espere fazer uma visita ou, acima de tudo, ter uma conversa e achar que seu franqueado vai evoluir a partir desse contato. Certamente vai ajudar, mas desenvolver alguém vai muito além. Um indicador de performance, ou captação, ou conversão, aumento de ticket médio, redução do ciclo de venda, um plano de ação para cada indicador e só troca de indicador depois que ele conseguir melhorar esse, e você vai ver que você vai agregar muito valor para a sua rede. Muito interessante. 30 segundos, Paulo. Comentário. Olha, tem tudo a ver. No nosso caso, por exemplo, tenho franqueados que trabalham com uma taxa de conversão das leads que geramos 95% de contacto efetivo com o cliente e tenho outros que trabalham com taxas de 50%. Não é? Então, focar primeiro nesse indicador e depois passamos para as outras etapas do atendimento online. Legal. Muito obrigado. Super concordo também, vou ser breve aqui rapidinho, Júlio, para a gente não estourar mais, mas eu acho que, no fundo, a gente tem, às vezes, a ilusão de querer começar muita coisa, né? Só que aí você fica com um monte de iniciativa e pouca acabativa, né? O que o Cita trouxe, eu acho que a gente tenta viver na nossa realidade também, é, beleza, começa, termina, faz, melhorou, aí passa para o próximo. Eu acho que assim a gente abraça uma coisa e de cada vez, né? Muito mais. Muito Isso bom. aí. Bom, gente, muito obrigado aí, agradeço a Estefânia, a Estela, o André Novaes, da Nut Bavarian, e o Alexandre Cita, pelos vários vídeos que eles mandaram. Agradeço muito aqui ao Luiz, Henrique, ao Paulo por essa contribuição. E muito obrigado a todos vocês aí que estão aqui nos assistindo. Muito obrigado. Uma salva de palmas para essas duas feras aqui. Obrigado. A gente que agradece. Muito obrigado, Júlio. Obrigado ao Paulo, ao Luiz. Eu achei que o Júlio tinha vindo de longe, que chegou de Porto Alegre ontem. Depois que eu vi que o Paulo chegou dos países escandinavos, Paulo, agradeço ainda mais ao próprio Luiz. Enfim, o tempo é curto. Eu achava que eu era cruel, Luiz, o Júlio, de falar de tempo, mas eu vi que o Netão ali, ó, o Netão tá rindo lá embaixo, ele põe ali, ele ameaça, né, pela tela aqui, tá certo. É que o tempo é curto mesmo, mas é tanta coisa que dá para a gente aprofundar, mas isso aqui fica um deguste bacana para a gente aprofundar, né, e levar esses insights para a gente colocar em prática na sequência. E então, sem delongas, e para realizar o nosso último painel, o último e não menos importante, diga-se de passagem, também vou trazer um fera do franchise aqui. Eu sou fã dele, eu sou fã do time que ele torce. Ele, como bom palmeirense, ele sabe do que eu estou falando disso. Eu sou fã de como ele conduz com a rede e da
e da habilidade em conduzir esse assunto tão bacana e tão importante nos dias atuais, que é sobre estratégias de marketing digital para franqueados. Então, vou pedir uma salva de palmas para ele, José Rubens, da Guias Franchise. Vem cá, Zé. Começou a falar tanto que eu comecei a olhar para o lado para saber quem que ele vai chamar. Bom, meu nome é José Rubens, eu sou CEO da Guias. A Guias é uma rede de franquias de agências digitais com 160 unidades. Foi fundada em 97 por mim e mais 2 sócios. Hoje eu estou sozinho. E também hoje eu quero falar sobre uma especialidade que é marketing digital. Eu tenho um pouco de experiência e aprendendo, porque nesse mercado o que se aprendeu ontem talvez não funcione mais hoje. Eu tenho experiência na minha rede como franqueador de expansão e também no marketing digital para ajudar meus franqueados e como prestador de serviço também, que eu faço isso com algumas redes de franquias. Por exemplo, eu tenho uma rede de franquias de óticas, né, onde a gente atua só nessa rede, a gente dá o suporte como se fosse o nosso franqueado para 140 franqueados e mais de 700 lojas. Então, é isso que a gente vai conversar um pouco com vocês. E, primeiro, começando isso, eu quero agradecer a Adriana, também o André, presidente da ABF, também o Felipe. Tive a honra de servir e, desde 2016... a ABF foi uma das primeiras coisas que eu fiz no franchise, mas tive a honra, em 2016, ser diretor de microfranquias. Passei também 4, 5 anos como coordenador da comissão de microfranquias, então, para mim, servir aqui é uma honra. Então, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Quero chamar aqui para a gente bater um papo a Lilian Marques, que é diretora da IG, para poder aumentar ainda mais a grandiosidade do nosso painel e também uma salva de palmas, gente. O Henrique Moll, que é CEO da Aquazero. Vem aqui, 2 grandes feras aí para a gente... Lilian, se apresenta para a gente aí. Olá, bom dia a todos. Está funcionando? Estão me ouvindo bem? É um prazer estar aqui. Trabalho no franchising aí há mais de 20 anos. Não vou fazer essa conta aqui. Mas estou na IG há um pouco mais de 6 anos e é um prazer muito imenso estar aqui com grandes amigos do franchising e aprendendo bastante com vocês. A Trata Bem é uma marca da Rede IG. A Rede IG hoje tem 27 anos no mercado, no ramo de piscinas. Uma outra marca também da IG é a Splash Piscinas e a Trata Bem. Então, estamos expondo na feira, convido a todos a conhecerem o nosso stand. E estou aqui super feliz, na primeira vez que nós temos esse simpósio, né, presencial, e a Trata Bem, hoje a nossa menina dos olhos, uma microfranquia que hoje tem 150 unidades ativas, 149 ativas, e algumas em implantação. Estou aqui, para o que precisarem. Muito legal. Henrique. Show! Primeiro, obrigado aí pelo convite. Eu sou presidente de um grupo que chama Encontre Sua Franquia. É uma hold, nós temos 9 redes de franquias, são modelos que nós criamos desde o início, ou foram redes que nós compramos e incorporamos para dentro do grupo. A Aquazero foi uma dessas redes que nós compramos. Hoje é um grupo com em torno aí de 1.800 franqueados, somos de Belo Horizonte. Além de redes de franquias, nós temos uma feira de franquias também, Franchise B2B, que é um projeto novo que nós lançamos, portais no setor de franquias e me aventuro também no canal do YouTube, né? Quem aqui não é inscrito no canal, vai lá, se inscreva, compartilhe, né? Para a gente falar sobre franquias. É isso aí. Não, legal. E para a gente começar arrebentando, vamos chamar o vídeo aí. Deixa eu pegar, quem vai chamar sou eu, né? E do nosso amigo Brizotti, que faz parte também da comissão. E vamos lá. Olá, pessoal da BF Week, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui hoje para compartilhar um case com vocês em marketing digital. Eu sou o Júnior Brizotti, da Parsa Serviços Financeiros. Aqui na Parsa, o franqueado que bate meta ganha créditos para ser utilizado em mídias digitais. Como que funciona? Ele bate as metas dele, ele tem um ranking de metas versus verba, e essa verba ele emite um boleto
de mídias digitais e nós pagamos o boleto para ele e esse crédito é utilizado nas publicações, em todas as utilizações que ele faz de Instagram e Facebook. As mídias digitais são criadas pela franqueadora, o franqueado utiliza uma senha de gestor que faz as publicações, que faz todo o acompanhamento, mas ele utiliza as verbas que ele ganha em remunerações das metas atingidas nas campanhas mensais. Bem, isso é muito importante porque dá maior visibilidade para a marca parça, isso facilita porque aumenta as vendas dele lá como franqueado localmente e é bom para todo mundo. Isso é franchising. Valeu, abraço. Valeu a gente, né, Brizotti? Obrigado. Viu? Bom, para começar e levando em pauta isso que ele falou até, que acho que uma das coisas mais importantes, que tem uma variação bem grande no nosso mercado. Fundo Nacional de Propaganda. Você cobra, Lilian? O meu franqueado, ele paga uma taxa única e todos os produtos ele tem que comprar da gente. Tudo para a piscina, né? Então, dentro desse valor único que ele paga, parte já é destinada à propaganda. Quando era separado, a gente tinha e boletos separados, por exemplo, a gente tinha alguns problemas de inadimplência. Quando nós unimos em um só e já temos esse valor e entra em caixa, ele é destinado verba, ficou mais fácil até para manter. Tudo é mensurado, né, hoje em dia. E para nós, o nosso franqueado ele não era acostumado, de jeito nenhum, a trabalhar com marketing digital. Até porque, quando você fala de piscina, você já imagina aquela loja, tanto a de serviços como a loja de piscina, ela tem aquela piscina do lado. Ou uma loja física ou quiosque, a gente tem essas modalidades. Então, ele não era acostumado, ele esperava o cliente vir. Então, foi uma revolução, vamos dizer assim, no Trata Bem. E aí, depois, falamos um pouquinho aí do crescimento. Mas é destinado, sim, uma parte. Legal. E você? Legal. Na verdade, assim, a rede Aquazero, até para todo mundo entender, é uma rede que tem 13 anos de mercado, né? Surgiu em 2009, nós compramos essa rede em 2018 e não existia taxa de publicidade. E é um negócio que nós entramos com o objetivo de chegar em 2026 com o objetivo de 4.000 unidades. Então, a gente queria o quê? Pegar uma rede com potencial, com crescimento em escala, e marketing era fundamental para que a gente pudesse, né, construir uma marca mais forte, gerando, né, os franqueados mais fortes em faturamento. E aí, quando nós compramos, nós incluímos o fundo de propaganda dentro do modelo de negócio. Então, quem tinha contratos antigos permaneceram sem a cobrança do fundo de propaganda, novos contratos, foi incluída uma nova cobrança, só que com uma cobrança com valor pequeno. Então, dentro da Aquazero, a gente tem principalmente microfranqueados. Então, a gente tem lá uma cobrança de fundo de propaganda de R$ 150. Então, a gente precisa criar escala para ter capacidade financeira de investimento dentro da rede de franquias. Que daqui a pouco eu vou falar, né, de uma parte de tecnologia que a gente criou dentro do negócio para que a gente pudesse ser mais inteligente usando desse recurso financeiro do fundo de propaganda. É uma das coisas que... Então, a gente tem redes que cobram, tem redes que não cobra chamando o Fundo Nacional de Propaganda, tem redes que cobram, mas aí é importante você explicar para o franqueado que a marca só se fortalece se você estiver no mercado. Então, às vezes o franqueado se engana. Não, eu não vou pagar, mas eu estou ganhando. Aquela rede não cobra. Não, aquela rede não cobra, mas também não vai ter o benefício do marketing, da expansão nacional, da visualização da marca. Enfim, esse é um ponto muito importante para a gente poder colocar. Tem um outro vídeo também que eu acho que calha agora a gente colocar, que é do nosso... Olá, pessoal. Opa, aí. Nosso querido Edson Ramucci. Olá, amigos e amigas da Franchise Week. Meu nome é Edson Ramucci, sou médico, fundador do Emagrecentro, uma rede de franquias que existe já há 36 anos no segmento de emagrecimento e estética. Estamos com 300 unidades no Brasil e nos Estados Unidos. Bom, aqui vem como dica, que é fundamental, cada vez mais, que todas as unidades divulguem seus negócios em mídias sociais. Na nossa rede, a gente libera o nosso franqueado a contratar
empresas especializadas nesse segmento, especializadas em impulsionamento, para fazer todas as campanhas de cada unidade. Então está aí a nossa dica. Um abraço. Um abraço a todos, acho que ele falou. Ou ele ia falar. Bom, uma das coisas que eu acho que é interessante, até contextualizando, a última vez que eu fui na IFA, que é o maior evento de franchise do mundo, foi em 2020, acho que um pouquinho antes da pandemia, eu peguei lá 2 pontos interessantes que eu vou pedir para vocês comentarem. Primeiro, foi o treinamento, o empoderamento do franqueado, para que o franqueado pudesse ter conhecimento de marketing digital. E o segundo é a personalização do marketing local, através do digital, obviamente. Então, deixa de ser o marketing digital nacional, passa a ser o marketing digital local. Tendo em vista isso, como que a IG trabalhou nesse sentido? Foi isso mesmo que aconteceu? Né? Depois eu vou querer saber na sua rede, como é que foi para vocês? O que mudou a rede, o que mudou mesmo, mudou a forma do franqueado ver e a forma de vermos também, foi o suporte de mídias digitais. Antes, como eu disse para vocês, a rede não tinha essa expertise, não tinha. E aí, além de da nossa equipe interna, aumentar, não grandemente, mas tivemos aí aumento de 2 pessoas especialistas em marketing digital, e treinar 1 a 1. Como a rede tem 150 franqueados, é algo um pouco mais fácil para a gente pela quantidade, não é tão grande. Então, nós conseguimos ter uma equipe de suporte, de acompanhamento semanal, 1 a 1. E aí, o franqueado treinado, ele consegue ajudar os outros. Assim, como o colega disse, a gente também tem grupos de WhatsApp e fez toda a diferença, porque o próprio franqueado, quando ele vai bem, e nós também fazemos ranking, nós também, assim como o Brizotti, premiamos o franqueado de diversas formas. Então, ele adora acompanhar os grupos de WhatsApp, porque ele quer saber aonde que ele está. Então, a gente faz as premiações trimestrais e semestrais, que isso inclui, principalmente, as postagens básicas, que nós já fazemos pelo grupo de WhatsApp, e também as postagens que ele contrata a agência ou utiliza só o suporte da marca. Então, hoje, o que mudou o franqueado foi ensiná-lo como fazer. Então, depois, se o Zé for falar um pouquinho do Google Meu Negócio, Facebook, Instagram, é o que é mais importante para nós. É uma microfranquia de serviços. Então, o serviço que antes era acostumado a esperar o franqueado, o cliente chegar, hoje ele busca, e ele busca pelas redes sociais. E aí, o que mudou? A gente teve, em 2020, um crescimento de 40% pelas mídias digitais, e, em 2021, 72%. Foi o maior crescimento que a rede já teve, e foi justo isso, essa mudança. Né? Se não tivesse acontecido essa loucura que foi, a gente não tinha crescido dessa forma. Em faturamento. Né? Legal. E lá? Legal. Essa parte de redes sociais, lá dentro do grupo, nós temos uma agência dentro do grupo, né, que suporta os nossos franqueados. E a gente tem lá muito um papel de educação. Eu não quero tornar o meu franqueado especialista em mídias sociais, mas eu quero fazer com que ele saiba da importância das mídias sociais para que o negócio dele aconteça. E lá, então, a gente internaliza muito esse papel de o franqueado levanta a mão e a gente internamente cria essas ações junto a ele. Mas eu preciso que o franqueado realmente levante a mão, entendendo da importância que existe na estratégia de crescimento do negócio dele. A gente tenta mastigar ao máximo. Então, assim, quando a gente cria criativos, materiais, a gente já cria a copy, né, o texto, para facilitar ao máximo ao franqueado ele ter o menor trabalho para que ele possa, né, divulgar nas redes sociais. E uma ação que nós fizemos dentro da rede Aquazero, que foi muito interessante, foi que, em 2019, nós compramos de uma startup uma tecnologia e incorporamos tecnologia para dentro do nosso negócio. Então, a gente tem lá um Uber da estética automotiva. Né? Então, quer lavar o carro, você baixa o aplicativo ou acessa o site aquazero.com, o franqueado vai até a tua casa ou você vai até um ponto mais próximo de você. Depois disso, a gente começou a entender que a gente tem uma cobrança baixa de taxa de propaganda, a gente precisa ter capacidade financeira para investir mais dentro da rede, a gente precisa crescer, mas eu preciso ser inteligente com os dados para criar ações que impactem realmente diretamente ao franqueado. E aí, esse sistema, que começou como um aplicativo, interligando, né, franqueado com aquele que quer o serviço da Aquazero, a gente começou a desenvolver
funcionalidades. E esse sistema tornou-se um grande sistema, depois sendo até o sistema de gestão da rede, a Aquazero, que fez com que a gente pudesse, como franqueadora, trabalhar esses dados em estratégias de marketing, como, por exemplo, o Facebook, Instagram e várias outras redes sociais. Legal. E aí, falando já de ferramenta, Lilian, quais são... vamos falar 3 tops. Você falou Facebook, Instagram, mas você trabalha só mídia orgânica, trabalha com impulsionamento, trabalha com o Google Meu Negócio, Google Ads também, que é uma grande ferramenta. Como é que você Todas essas isso? coisas. A gente trabalha com Ads, e o Ads é feito, por enquanto, só internamente. Nós geramos o lead para o franqueado, encaminhamos para ele, e aí recebemos ele de diversas formas, landing page, do Ads. O Google Meu Negócio, nós criamos o Google Meu Negócio, a gente auxilia e gerencia, mas ele que faz aquelas postagens e anúncios semanais, enfim, de impulsionamentos. Auxiliamos no início do franqueado nos impulsionamentos, só que ele que tem que fazer nas outras mídias digitais, ele que faz. O Google é diretamente na franqueadora. Legal. E você? Uso, mas tem uma estratégia legal que a gente faz. Assim, você tem um tráfego pago, por exemplo, de Google Ads, mas a gente faz um trabalho muito intenso internamente, que é a parte de SEO, né, que é indexar nos buscadores Google, né, em palavras-chave que são interessantes para os nossos franqueados. Então, por exemplo, lavar carro é uma palavra interessante para os nossos franqueados. Lavar carro em Ipanema, para franqueado que está atendendo aquela região. Então, nós temos um time internamente que faz o mapeamento de palavras-chave baseado nas unidades que nós temos. E a gente tem um papel internamente, que a gente internaliza, com redatores produzindo muito conteúdo internamente para geração de tráfego de uma forma orgânica, principalmente no Google. Isso é um trabalho sempre direcionando para o canal e-commerce, aquazero.com, que é um site de vendas, né? A gente tinha antigamente um site institucional, que depois se transformou em um e-commerce, conectando demanda com o franqueado. Então, toda essa estratégia direcionando para o site ou aplicativo. E as redes sociais, a gente faz esse papel também, mas de uma forma macro, pagando, tráfego pago, a gente sempre direciona em locais que a gente tem a capacidade de atendimento. Muitas das vezes a gente tem franqueado naquela região, mas a gente não aciona tráfego pago naquela região, porque ainda é muito pouco franqueado para o tamanho do mercado. E é como se fosse uma experiência de um Uber, né? Se você vai lá, baixa o aplicativo Uber, demora 30 minutos para chegar ao carro, a experiência foi extremamente negativa. E a gente tem isso dentro do nosso negócio da Aquazero. Então, eu quero o serviço para a residência, para o carro, mas eu quero que chegue ali realmente e tenha disponibilidade. Se ele vai lá, baixa o aplicativo e não tem ninguém atendendo, porque muitas das vezes o meu franqueado não coloca aquela região como uma região de interesse dele de atendimento, a gente acaba criando uma experiência negativa. Então, a gente gera tráfego pago em locais que a gente tem a capacidade de atendimento, e isso a gente fica medindo e estimulando muito o franqueado, principalmente nas microações em redes sociais, Google Meu Negócio, né, para ter esse contexto com a franqueadora junto com o franqueado. Legal. Me perguntam direto, eu devo investir em tráfego pago ou orgânico? Eu falo, exato, em tráfego pago e orgânico. Agora vamos para um vídeo do nosso querido do Arlan, da Cacau Show. Turma, tudo bom? É um prazer estar aqui contribuindo com vocês na Franchise Week. E eu vim falar um pouquinho de como a gente apoia o nosso franqueado em relação à mídia digital, especialmente o nosso franqueado da loja Container, que é um produto que nós lançamos nos últimos 2 anos, tem sido um sucesso, e ele está numa faixa de investimento a partir de 59.900, quer dizer, ele se enquadra nesse universo das microfranquias. E é um público que requer otimizar recursos, então a mídia digital permite isso. E para esse público a gente orienta muito o uso das redes sociais, por exemplo, a melhor forma de usar o Instagram. Então a gente tem treinamento, tem acompanhamento para isso, medição de resultados com esses franqueados e também o nosso programa de fidelidade, para que depois a gente possa, de maneira assertiva, apoiar esses franqueados, como que eles atingem, como que eles alcançam esses clientes fidelizados através desse programa. Realmente, a mídia digital hoje, especialmente para o franqueado de lojas de pequeno porte, otimiza o resultado. Um grande abraço, Arlan Roque.
Grande, Arlan. Um ponto interessante que eu acho que muita gente não leva em consideração é: você investe em marketing digital, você gera o lead para o seu franqueado, e a pergunta é: o que eu faço com esse lead? Porque qual vai ser a experiência dessa pessoa, vamos tirar essa palavra lead, dessa pessoa que entrou em contato com a sua marca, e essa pessoa entrou em contato com um franqueado que naquele dia está totalmente ocupado e não vai conseguir entrar em contato, não vai conseguir dar o retorno. Como que vocês fazem lá, Lilian? A gente recebe de várias formas, né? Uma delas é por telefone, 0800, então as pessoas não têm o custo de ligação, e quando ela recebe, tem uma equipe de saque que atende esse franqueado, que atende esse cliente, ele já faz um filtro para entender no nosso sistema se aquele franqueado, como ele é de serviço, nem todos os franqueados fazem todos os serviços, né? Se ele atende aquela região. E aí ele dá a opção para o cliente: você quer que eu já transfira a ligação? Então, o cliente tem esse poder de já falar naquele momento com o franqueado correto, que vai atender aquele serviço. Isso é uma das coisas que são muito interessantes, e a equipe é muito treinada e acompanhada para que ele tenha essa experiência rápida de sucesso. E aí, ele tem a chance de falar: eu quero agora. Então, ele já faz a transferência, ele continua não pagando a ligação, e aí, quando o franqueado recebe a ligação, que é o que eles mais esperam, né? Nossa, eles esperam essas ligações o dia todo. Tem franquias que tem, inclusive, uma pessoa só para atendimento telefônico, e aí ele já recebe esse contato imediatamente. Mas existe também, Zé, o cliente que quer o contato posterior, que quer agendar, e aí, direto no sistema, aparece no celular do franqueado, e aparece cliente com urgência, cliente que quer contato à tarde. Então, as meninas que atendem o telefone já colocam um direcionamento. É perfeito? Não é, mas ajuda bastante. Quando você sabe filtrar, né? Legal, não dá para esquecer do lead, né? E aí? Legal. Cara, lá na minha rede, vou falar nas minhas redes de franquias, não só da Aquazero, muitas das vezes, e a grande maioria acha que o lead é barato, é fácil e só quer o filé, tá entendendo? Então, só quer aquele lead que já está com o dinheiro, eu tenho menos trabalho para gerar aquela venda. Na Aquazero, é assim, essa tecnologia que a gente criou, né, de e-commerce, de aplicativo, a gente faz a venda. Então, a gente gera o tráfego, a gente gera ações, esse cliente vai até essas plataformas, esses canais de vendas online, e ele efetivamente compra. Só que nós tínhamos muito problema, porque o nosso franqueado ele consegue limitar a região de atendimento, ele coloca a disponibilidade de atendimento, a capacidade que ele tem, não sou eu, e até mesmo a tabela de preço que ele pratica localmente. Só que, muitas das vezes, nós conseguimos fazer a geração do lead, esse lead efetivava a venda dentro desses canais de vendas online, mas o franqueado ele não olhava para dentro do sistema e não ia fazer o atendimento. Ou, muitas das vezes, o nosso franqueado ele tinha uma venda de R$200 e surgia para ele uma venda que era de R$400, e aí ele não ia na de 200, ia na de 400, e automaticamente gerava uma experiência extremamente negativa para a marca como um todo. Então, nós criamos algumas ações educando o franqueado, mas também algumas regras. Então, por exemplo, quando a gente gera um lead, esse lead gera, né, a confirmação, faz a compra dentro desses canais, se o meu franqueado ele não confirma o atendimento em 30 minutos, eu pego esse atendimento e direciono para outro franqueado. Se esse outro franqueado ele não confirma, vai para outro franqueado. Então, automaticamente, a gente fez com que os franqueados, né, estivessem atentos, e aí tem notificação, tem vários recursos que a gente faz para ele realmente enxergar que ali tem uma demanda. E uma outra questão é nível de avaliação que aquele franqueado tem. Então, se ele tem uma pontuação menor do que aquilo que a gente entende como um serviço de qualidade, né, a gente tem um score mínimo ali, ele é desabilitado desses canais de vendas online. Então, automaticamente, ele não gera, né, a gente não gera para esse franqueado leads, vendas, porque ele teve um histórico ruim. Aí a gente vai entrar na parte operacional para ver o que é treinamento, mas é uma forma de penalização. E algo que a gente sempre fala e pratica dentro da nossa estrutura
é educação. Então, assim, educar o franqueado da questão do lead, do grau de dificuldade, de várias fontes, entender que um lead de um Instagram ele é diferente de um Google, porque muitas das vezes ele só quer o do Google e não quer do Instagram. Isso faz parte, né, do jogo, o mais qualificado, o menos, mas no contexto aí, dando para ele a importância de lead e qualidade dele. Sim, a gente está falando muito de serviço aqui. Então, serviço. Eu também trabalho vendendo serviço, né, meus franqueados. E para o varejo, uma dica que eu deixo aqui é sempre buscar dar cupom de desconto, mensurar ali na ponta, para que o cara, quando ele chegar no cliente, no seu franqueado, ele já possa falar, eu peguei isso aqui na internet, porque senão você não consegue mensurar como a gente consegue mensurar. Então, acho que essa é uma dica importante. Faltando 3 minutos, e eu quero colocar o vídeo da Laura, que também é uma dica bem bacana para a gente aqui. Então, ele mudou de 3 minutos para esgotado. Eu não tinha nem visto de 3 minutos. Mas vamos lá para a dica da Laura. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Laura Lopes e eu sou diretora de operações da rede turquesa Esmalteria e Beleza. Eu estou aqui para compartilhar com vocês um case de sucesso na área de marketing digital. Nós fizemos um piloto com 4 unidades, estudamos o público que segue essas unidades e, com base nisso, fizemos vários anúncios, tanto no Facebook quanto no Instagram e no Google, divulgando os principais serviços e diferenciais da unidade. Depois de um mês de piloto, nós tivemos um retorno sobre o investimento na ordem de 50%. E por conta desse excelente resultado, agora nós vamos implementar anúncios de marketing digital para toda a nossa rede, com o objetivo de captar novos clientes. Legal. Então, só para a gente fechar, Lilian, 30 segundos de dica aí para o pessoal. O principal é estudar o mercado diariamente, né? O que você faz hoje, daqui a uma semana você não vai fazer de novo. Então, acompanhar os colegas que sabem muito disso, estudar o mercado, estudar o seu franqueado, pegar os 10 melhores franqueados da rede de sucesso e acompanhar o que eles estão fazendo, porque eles nos ensinam muito diariamente também. Legal. Uma dica final aqui, a gente começou a entender que na nossa rede, aqueles franqueados que utilizavam das redes sociais, que eram os famosos blogueirinhos, tinham melhores resultados, né, mostrando serviço, engajando o cliente. Então, a gente começou a fazer um movimento internamente, né, do exemplo. Então, assim, eu passei a ser um blogueirinho, eu detestava as redes sociais, sabe? Mas eu passei a o quê? A gerar esse exemplo junto dos nossos franqueados, mostrando para eles que, se eu fiz, era possível, eu era extremamente tímido, e automaticamente engajando esses franqueados, gerando essa referência para eles, foi algo bem positivo para a gente. Legal. E minha dica final é que, se você está montando ou você tem um time de marketing, a principal coisa que você precisa ter são boas pessoas no seu time. Porque, aproveitando a dica de um cara que eu leio muito, Jim Collins, ele falou o seguinte: antes de saber para qual direção que você vai, você pega um ônibus e coloca um monte de pessoa boa. E esse ônibus vai para a direção certa. Então, o marketing digital não tem uma resposta definitiva. Você não vai resolver o problema de marketing digital de uma hora para outra, vai ser construído. Então, é isso. Então, quero agradecer demais, Henrique, pela sua participação. Lilian, muito obrigado. E agora, os dois aí que comandam o show de hoje, Henrique, o nosso amigo Felipe e a Adri. É isso aí. Muito obrigado, José Rubens. Obrigado, Lilian. Obrigado, Henrique, por essa aula. Mais uma vez, o Neto ameaçou aqui vocês, que eu sei, né? É porque tudo que é bom dura pouco, viu, Zé? Então, por isso que dá esse gostinho de quero mais. E a gente já ia, na verdade, partir para o encerramento, mas a gente que não queria perder a oportunidade de fazer uma reflexão muito bacana aqui com vocês sobre o nosso segmento de micro franquias, né? A gente gostaria de, antes de finalizar, fazer essa reflexão sobre a importância do papel social que a micro franquia, né, que nós aqui temos perante a sociedade, que é a possibilidade, muitas vezes, inclusive, de alguém conseguir empreender por os menores investimentos e gerar renda, gerar empregos e tudo mais. Então, a gente queria fazer essa reflexão e a Adri
tem uma pessoa super bacana, super especial, que pode compartilhar um pouco dessa experiência com a gente. Eu vou chamar aqui o Lito. Lito, sobe aqui. Lito, da Dry Wash, vai contar para a gente, Lito, como é que você está transformando a vida dessas pessoas. Ali, se você quiser... A apresentação vai passando aqui então da mesa, certo? Beleza, já começou já. Você só avisa quando quer que passa, que a gente passa para você aqui. Ok. Boa tarde, bom dia, pessoal. Obrigado. Adriana e Felipe, obrigado pela oportunidade. Eu tenho 3 minutos para falar, então eu vou falar rapidinho aqui. Mas, na verdade, a gente chegou a um modelo de microfranquia, criando um ecossistema, que eu vou tentar explicar rapidinho para vocês aqui, que é uma empresa de tecnologia, que é uma subadquirente, uma empresa de BPO, de finanças e contabilidade, um banco digital e a própria marca, tá? Você consegue passar, por favor? Então, por mais que a gente economize água aí lavando o carro, assim como o Henrique aí na Aqua Zero, a gente entende que esse tipo de franquia ela é importante no aspecto social, né? Porque ela dá possibilidade de pequenos empreendedores a empreenderem. Por favor, Felipe. Pode passar, por favor? Obrigado. Vamos lá. Então, o modelo aqui é a franqueadora ou um master franqueado regional, né? Por quê? Porque é ele que assina o contrato com o empreendedor individual, né? Então, a gente precisa dessa figura do master regional, porque a gente entende, está testando ainda, mas a gente acha que consegue uma master franquia operar até 100 km no máximo, tá? E aí você tem a figura do master franqueado local, que é quem, de fato, faz o investimento da infraestrutura quando precisa, né? Então, ou monta uma loja, ou investe nos equipamentos e acessórios. E aí você tem um empreendedor individual, que ele trabalha no modelo junto com outros empreendedores, em alguns casos, em outros no modelo delivery. Então, esse é o modelo. Faz favor. E aí, aqui é a lógica do negócio, é meio complicado aqui tentar explicar para vocês, mas você tem a figura do empreendedor individual, que é um micro franqueado ali no centro, o ED, que é o empreendedor Dry Wash, tá? E é ele que emite a nota fiscal para o cliente, 100%, né? Então, o cliente vai lá, executou um serviço R$100, ele que emite a nota fiscal para o cliente, e aí ele, já no momento do pagamento do cliente, a lógica toda é feita por split de pagamento, né? Então, quando o cliente paga os R$100, a rede começa a receber a sua parte, tá? Então, isso aí, além de mitigar o risco de inadimplência, você diminui uma barreira ali de aprimoramento daquele micro franqueado na gestão, porque ele confunde muito o dinheiro da pessoa física com a jurídica, ele recebe, ele acha que o dinheiro é dele, ele gasta, enfim. Então, isso aqui, pessoal, estou passando muito rápido aqui, eu vou ficar à disposição de vocês pelo e-mail, para a gente conversar depois. Quem quiser conhecer, a minha proposta aqui é difundir esse modelo, né, dentro do modelo de negócio de cada um. Então, a minha proposta aqui é que a gente possa aproveitar essa experiência, se valer para alguém, mas, basicamente, é isso aqui, dos R$100, de 25 a 31 vai direto para a conta digital do empreendedor, lá que a gente faz a contabilidade dele. O royalty, ele varia de 10% a 19% para o master local e para a franqueadora ou master regional, 7% de comodato, que paga ali os custos da infraestrutura e dos equipamentos. Fundo de despesa, tá? Então, fundo de despesa que congrega todo nesse caso aqui, 48%, que você paga aluguel, os produtos, enfim, todo aquele custo fixo da operação. E ali, o fundo de despesa ele pode sobrar ou pode faltar, né? Então, é aí que o master local ele faz o resultado dele ou ele bota do bolso se faltar dinheiro. Essa conta nunca chega ali para o empreendedor individual, ok? E aqui, por uma questão jurídica, esse fundo tem que ter um valor de gestão. Você tem que cobrar uma gestão para esse fundo. Ele não pode ser apenas uma conta de pagamento, né? Então, essa master franquia local, ela tem que ser uma IP, uma assessora de pagamento. Vamos lá, o próximo slide. Então, esses aqui são nossos objetivos, né? E o mais importante aqui, na verdade, é que a gente quer motivar a geração de novas franquias sociais, né? Então, por isso que eu agradeço a oportunidade de estar aqui, para que a gente possa trocar, né, e
essas experiências aqui, como eu aprendi agora de manhã, que a gente possa também colaborar com o ecossistema de microfranquias. Tá? Vamos lá. Isso aqui é importante. A gente tem hoje microfranqueados faturando de 50 mil, de 5 mil a 60 mil por mês. Tá? Isso são empresas individuais, empreendedor individual. Tá? Vamos lá. Então, esses aqui são os desafios. Né? Se der tempo de passar um videozinho, vocês vão ver aqui rapidamente como as pessoas são desestimuladas a empreender pela família e pela sociedade. Né? Então, no nosso caso, 90% dos microempreendedores eles são desaconselhados pelos familiares a empreender. As pessoas querem que ele arrume emprego com carteira assinada. Esse ponto, segundo, eu acho importante. Isso aqui eu aprendi com o Jorge Paulo Lemann e, de fato, na prática, demora 5 anos para você conseguir implantar uma cultura. Então, não adianta você, eu vou entrar com essa cultura na minha companhia, eu quero o resultado para o ano seguinte. Não dá, a gente já está 3, 4 anos nisso, agora que está começando a amadurecer. E a governança e burocracia de entrada. Né? Eu tive que, no dia 31 de maio, estava falando com a Adriana, tive que fazer 60 impostos de renda de pessoa física dos empreendedores. Fiquei ali no computador, aquela fila enorme, porque o pessoal simplesmente achava que não tinha que fazer o IR na pessoa física, entendeu? Então, enfim, tem esses entraves também. E, por fim, como é o nome dele mesmo ali? Lourivaldo, ele permitiu que mostrasse aqui a guia do Simples dele do mês de maio. Então, esse camarada, que é aquela pessoa ali, ele faturou R$ 34.978, e isso aqui foi o que ficou para o sistema, né? E ele pagando já o Simples Nacional, 6%, 6 e pouco, sobrou para ele líquido R$ 8.700. Ele era um lavador de carro, ganhava R$ 1.500 por mês. Tá? A gente tem casos de pessoas que já estão tirando 18, alguns 15, a maioria deles 4, 5 mil por mês. E isso você muda drasticamente o padrão de vida da pessoa. Acho que é isso, vamos lá. E aqui estão os meus contatos, eu fico super à disposição de todo mundo, tá? Quem quiser, tive que falar rápido aqui, mas quem quiser se aprofundar nesse assunto, é um prazer muito grande, eu estou aqui para poder colaborar aí com o nível possível. Vai passar o videozinho, dá tempo? Dá tempo? Eu acho que estamos sem o vídeo, né? Com ou sem? Sem, né? Nós estamos... Então deixa, acho que já valeu. Tudo bem, a gente pode colocar no grupo, né, Lito? Sim, é verdade, eu vi que muita gente entrou no WhatsApp. Lito, eu acho incrível isso que você está falando, você poder transformar vidas de pessoas que talvez nunca tivessem pensado em ser empreendedor, e vale a pena para vocês depois conversarem mais a fundo com o Lito para ele contar os desafios. Ele já me contou alguns, ele falou alguns aqui. Não é tão fácil fazer algo assim, mas eu acho que é algo que pode ajudar demais a nossa sociedade. Obrigada, viu, Lito? Obrigada mesmo. Salva de palmas para o Lito. Pessoal, chegamos ao fim do nosso evento. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir agora para vocês avaliarem aqui pelo QR Code. Essa avaliação para a gente é muito importante, ela ajuda demais a programação dos próximos eventos, a gente poder se planejar, arrumar as partes que precisam ser arrumadas. E também vocês vão receber em breve um e-book com todo o conteúdo da Franchising Week, não só de microfranquia, mas de tudo que está rolando essa semana por aí. E as apresentações que foram autorizadas pelos palestrantes vão estar disponíveis também para download no site da ABF Franchising Week. E já está o QR Code agora para vocês também. Ou dá para baixar por aqui, é verdade. Já tem um segundo também para quem quiser. E pegando o caminho do fim, né? A gente tem um último recado para vocês, lembrando que na quarta-feira, agora, nós teremos a abertura oficial da ABF Franchise Expo. Então, gente, estão todos convidados. Vai ter, a partir das 11 horas, uma cerimônia, um coquetel de boas-vindas, na verdade, né? E a partir do meio-dia, uma cerimônia solene desta feira que, como a gente tanto está falando aí, é a maior vitrine do franchise nacional, a maior feira de franquias do mundo, então vai ser imperdível, então conto com vocês lá. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. E, para finalizar, não se esqueçam que ainda hoje tem mais conteúdo, né? Não termina por aqui. Nós temos... deixa eu passar o slide aqui, que eu estou atrasado, que é da feira ABF, e nós temos
um outro seminário a partir das 14 horas, que é o seminário de redes de educação. Também estão todos aí convidados. Um grande abraço, muito obrigado pela participação de todos que estiveram aqui presentes, que se deslocaram, que se permitiram e dispuseram do tempo para estar aqui. Obrigado, Adriana. Obrigado a toda a equipe da BF. Obrigado pela participação de vocês. Um grande abraço. Obrigada, pessoal, e muito, muito sucesso para todos vocês.